Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, é com grande prazer que iniciamos mais uma programação da TV Conamp para abençoar a sua vida. Falamos diretamente da Catedral das Assembleias de Deus do Ministério de Perus, situada em São Paulo, Brasil. Neste momento, começamos uma programação já com o nosso vídeo sobre como você contribui para missões. Antes de desaparecer entre as nuvens, o Senhor Jesus deixou a ordem de fazer conhecido o seu plano de redenção por todo o mundo. Aqueles pobres pescadores da Galileia tinham de começar em Jerusalém, alcançar a Judéia, superar preconceitos para atingir Samaria e, finalmente, derrubar barreiras culturais e ir aos confins da terra. Assim como eles, reconhecemos que não há força em nós, mas entendemos que a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, a Assembleia de Deus Ministério de Perus, por meio do seu Conselho Nacional de Missões, o CONAMP, tem se mantido fiel no cumprimento da grande comissão. Desta forma, temos sido usados pelo Senhor para alcançar lugares onde não há lucros a registrar, mas almas preciosas para resgatar. É o braço do Senhor, não a nossa força, que nos permite proclamar o Evangelho em 20 estados brasileiros, como Maranhão e Piauí, onde floresce uma igreja operosa, frutífera, alegre e que conserva a identidade missionária. Além da atuação nacional, Deus tem usado o CONAMP para surpreender além das fronteiras. O mover pentecostal tem alcançado vidas na América do Sul, América Central e Europa, com igrejas que crescem com consistência e fervor. No continente asiático, a populosa e desafiadora Índia também é solo fértil para a semeadura da boa semente. Na África, para onde nunca há filas de candidatos, vemos o Senhor levantar uma multidão de salvos em Moçambique e no Malawi, onde tem resplandecido em meio às trevas a maior igreja do Ministério de Perus fora do Brasil. Uma multidão simples que, enquanto não tem uma casa de oração para congregar, se reúne embaixo de árvores ou em campos abertos marcados por pó ou lama, mas que, quando tomados pelos salvos em Cristo, exala o bom cheiro de sacrifícios agradáveis ao único e verdadeiro Deus. Tudo isso é feito pelo Senhor usando a vida dos missionários de base. Milhares de irmãos e irmãs que nunca puderam ir ao campo missionário em outros estados e países, mas que são fiéis em suas contribuições. Assim, o CONAMP testemunha milagres todos os dias. Vemos Deus usar desde crianças a anciãos que contribuem com seus carnês e cofres missionários com tanto zelo e fidelidade que chega ao céu como um cheiro suave. Se você ainda não faz parte deste exército, aceite o convite do Senhor na seara e descubra a alegria de semear no solo mais fértil, o campo missionário. Faça sua parte. Contribua através dos cofres, carnês missionários e através de depósito ou transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, conta corrente 27415, dígito 1, CNPJ 63098552/1000 contra dígito 02. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, ou através dos canais digitais em conamp.com.br/contribuir. Missões se faz indo, orando e contribuindo. CONAMP, Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus. Deus poderoso, Senhor de
Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus. Nesse momento, amados, nós queremos, após esses dois lindos vídeos, nós queremos iniciar a nossa programação com uma oração. Oração não somente pela abertura do programa, mas gostaríamos de orar por dois pedidos especiais. O número um é pela nossa irmã Noemi, esposa do pastor Antônio, da nossa igreja aqui na Catedral de Perus, que está precisando de um milagre. Irmã Noemi, obreira, serva do Senhor da nossa igreja, e também já entrou na nossa conexão aqui um pedido de oração por Kemily. Kemily. Então, nós estamos aí com muitas necessidades, são várias pessoas durante a programação, nós vamos tendo aí mais outros pedidos de oração. Coloque o seu pedido, à medida do possível, nós vamos estar também intercedendo. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa programação que se inicia e pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos o teu favor de uma forma especial. Ser conosco, Pai, com tudo que será dito, trabalhado neste dia. Que o teu nome venha a ser glorificado de uma forma especial. Agora oramos, Senhor, por um milagre na vida da nossa irmã Noemi, que o Senhor alcance a sua filha de uma forma especial, Pai, dando vitória, dando, Senhor, saúde, operando, Senhor, o milagre de saúde, no nome de Jesus. Também, Senhor, Kemily, que é um pedido que foi feito agora por uma filha do Senhor neste momento, e nós pedimos a Ti a Tua bênção, o Teu favor e a Tua poderosa mão. Nós cremos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus seja louvado por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos para tratarmos acerca das obras de Deus. Bom, na programação de hoje nós vamos observar o que o CONAMP, o Departamento de Missões da Assembleia de Deus do Ministério de Perus, está trazendo semanalmente, através de uma programação toda especial. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí o que ele está trazendo nas plataformas digitais. Em segundo lugar, também nós vamos observar sobre a importância da nossa reunião do CONAMP, que será agora no segundo sábado, nesse próximo sábado, em nossa Catedral de Perus. E também nós vamos ter aí um vídeo inédito sobre o projeto Habilite-se, e claro, não podemos esquecer da palavra que nós teremos hoje com o pastor José Diniz, que já está aí conosco. Isso serão algumas coisas que você vai ver na programação de hoje. Em primeiro lugar, tem novidade. Antes dessa novidade, nós queremos dar a nossa palavra de gratidão presidente, pastor doutor Elias Cardoso, presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Perus. Nós queremos também louvar a Deus pela vida da diretoria executiva do CONAMP, pastor Orlando Soares, pastor Flávio Pena e também pastor Fernando Sartini, aonde são os servos que o Senhor separou para tornar a obra de Deus em bom andamento e em bom segmento para a glória do nome do Senhor. Nós queremos glorificar a Deus pelas vidas que já estão conectadas aqui conosco e logo mais nós vamos estar interagindo. Bom, sobre as novidades dos dias que nós temos para hoje, nós vamos observar a partir deste momento o que o departamento de mídia, o que a igreja ela está promovendo de consciência missionária, fazendo com que a cada dia da semana alguma coisa relacionada a missões nas programações semanais as pessoas possam estar acompanhando. Você tem aí na barra da sua tela as nossas redes sociais, o canal do YouTube da AD Perus, AD Perus Oficial, também tem o nosso site, o conamp.com.br, onde ali você encontra as nossas matérias, estudos bíblicos, tudo que ali está relacionado ao trabalho na obra de Deus. A matéria recente que está no ar é sobre o batismo em Barra do Garça. Algumas preciosas vidas ali desceram as águas,
e o nome do Senhor foi glorificado na vida de cada uma delas. Também, amados, nós queremos com muita alegria, portanto, enfatizar aí que a mídia ela está trabalhando para que cada dia da semana a gente tenha alguma porção relacionado a missões. Na segunda-feira, nós temos aí um trabalho voltado para oração. Oração por algum estado, e nesses estados tem algumas necessidades. Na terça-feira, será um dia das produções dos vídeos missionários, são aqueles testemunhos, são as declarações do que está sendo feito no campo missionário. Na quarta-feira, você pode conferir os banners com versículos, com mensagens de cunho evangelístico, né? Também na quarta-feira serão alguns vídeos curtos que você vai estar acompanhando nas nossas mídias sociais. Na sexta-feira será produzido um trabalho de estímulo para comentários e compartilhamento entre outras pessoas, né, na nossa página, e também no sábado e no domingo serão aí colocados alguns vídeos, alguns conteúdos do que a AD Perus tem produzido com qualidade através dos cultos antes da pandemia, durante a pandemia, né? E o que Deus tem permitido que seja realizado. Então você percebe que durante a semana todos os dias tem alguma coisa relacionada a missões. Então, se informe sobre isso, procure tomar essas informações, tomar notas e também municiar de informações como agente missionário, a sua igreja, e passar essas informações também para as pessoas. Mas eu disse também que tem uma segunda coisa muito importante, que é a nossa reunião do CONAMP. A reunião do CONAMP é a reunião aonde acontecerá no sábado agora, a partir das 9 horas da manhã, e será na nossa Catedral de Perus. E a reunião ela tem pelo menos 5 cunhos, 5 objetivos fundamentais. O primeiro é administrativo, aquilo que está sendo feito na obra de Deus, sendo pontuado através dos nossos diretores executivos, aonde se tem ali alguns relatórios, algumas coisas relacionadas a isso. Então, tem um cunho administrativo. Mas a reunião do CONAMP também ela tem um cunho instrutivo, porque junto com a reunião do CONAMP tem um curso de missiologia, um curso muito importante, com tema propício para a obra missionária. Também, a reunião do CONAMP ela é de cunho multiplicativo, porque o que está ali se reproduz, o que se está ali se padroniza, o que se está ali se tira como exemplo, pode se levar para fazer na sua igreja, na sua regional, no seu setor. Também a reunião do CONAMP ela é de cunho participativo. Você pode participar, você pode estar presente, é muito importante a sua participação como agente missionário, como uma pessoa interessada pelas coisas de Deus. E também, claro, a reunião do CONAMP ela é de cunho chamativo. Chamativo do quê? Chamativo para a obra de Deus, sim. Se você tem um chamado, se você tem uma chama, se você tem uma vontade de fazer a obra de Deus, estar envolvido com as coisas de Deus na reunião do CONAMP, você vai ser inflamado com o conteúdo ali apresentado. Então, a reunião do CONAMP ela é muito importante. Acontece todo primeiro sábado do mês, né? E excepcionalmente nesse sábado será às voltamos neste sábado. Também nós vamos neste exato momento, pois são 22 horas e 16 minutos, temos uma programação bastante extensa, e vamos ver aí o que o projeto Habilites, você já ouviu falar no projeto Habilites? Tanto você entrando no conamp.com.br como na adperus.com.br, você vai observar ali uma tarja, uma barra sobre o projeto Habilites. Se você tem uma chamada, se você tem uma vocação e deseja se entregar na obra de Deus, faça como este casal. Olha que testemunho, que coisa extraordinária.
inscrevendo-se no projeto Habilite-se, e com o favor de Deus e pela sua maravilhosa bondade, este casal decidiu entrar no propósito de Deus para as suas vidas, e veja só o que aconteceu com esse casal em Bauru. O projeto Habilite-se está despertando o desejo missionário na vida de casais, como fez com o casal de obreiros Bruno Monteiro Cruz e Maiara Modesto Monteiro. Glória a Deus, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o diácono Bruno Monteiro, ao meu lado é a minha esposa, diaconisa e irmã Maiara. Eu quero aqui agradecer a Deus, agradeço ao pastor Elias Cardoso, presidente das Assembleias de Deus do Ministério Perus. Agradeço a todo o pessoal do CONAMP, o pessoal do projeto Habilites, ao pastor Orlando, ao pastor também o Hélito e a missionária Ivana, são os pastores da nossa regional de Bauru. Todo esse pessoal tem nos acolhido e recebido de braços abertos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Nós estamos aqui na cidade de São Manuel, à frente desta congregação. Eu tenho a convicção que grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer neste lugar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Paz do Senhor aos irmãos. Eu quero, nesse momento, aproveitar essa oportunidade para agradecer ao nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, a toda a diretoria do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Perus, e também a toda a diretoria do CONAMP, através da pessoa do pastor Orlando, de toda a diretoria, pelo projeto Habilite-se. Projeto esse que veio abençoar a Regional de Bauru. Para quem não conhece, eu sou o pastor Wellington Barbosa, da Regional de Bauru, interior de São Paulo, e fomos agraciados, a qual o CONAMP nos entrou em contato, falando acerca de um obreiro, da necessidade de abrirmos um trabalho ali na cidade de São Manuel, a qual entraram em contato através do CONAMP, e o CONAMP fez essa ponte, essa parceria, e não só aqui na regional, mas em todo o Brasil, que veio nos abençoar. Hoje esse projeto se tornou realidade. Temos agora mais uma congregação aqui na regional, ali na cidade de São Manuel, e o nome de Jesus está sendo glorificado naquela cidade. E eu quero também dizer a você que ainda não conhece esse projeto, entrar no site da nossa catedral, Assembleia de Deus Ministério Perus, e conhecer esse trabalho. Venha você também fazer parte desta realidade. Perus é a igreja da família. Deus abençoe. Paz do Senhor aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui na pessoa do nosso pastor, presidente, pastor Elias Cardoso, também ao pastor Orlando, juntamente com toda a diretoria do CONAMP, agradecer. Hoje nós estamos aqui, graças também ao projeto Habilite-se, mais uma vez, dando oficial a abertura da igreja aqui, mais recente, da Assembleia de Deus Ministério de Perus, aqui na cidade de São Manuel, através da Regional de Bauru. Para quem não conhece, sou o pastor Hélito Barbosa, e eu quero convidar todos vocês aqui da cidade de São Manuel a estarem aqui, participando juntamente com o nosso irmão dirigente Bruno, a sua esposa, a sua família. Quero convidar você para ser uma bênção. Nosso irmão Bruno, dá uma saudação para os irmãos. O Senhor a todos. Eu quero agradecer ao pastor nosso regional, pastor Wellington, agradeço também ao pastor presidente, doutor Elias Cardoso, a todo o pessoal do CONAMP, o pastor Orlando, que tem nos ajudado aqui no São Manuel. E você de São Manuel é o nosso convidado especial, tá? Estamos aqui na Rua Adelto Flávio Castaldi, número 51, vem nos fazer uma visita. Amém? Esteja acompanhando pelas redes sociais, a qual tem na página AD Perus São Manuel. E venha com a sua família fazer parte também dessa família Perus. Desde 1947, abençoando o Brasil. Perus é uma família. Deus abençoe. CONAMP, Conselho Nacional de Missões da AD Perus. Deus seja louvado. Projeto Habilite-se, uma realidade na vida de muitos casais. É isso que o Senhor tem feito e a gente fica muito feliz por isso. Vocês observaram aí que este casal, o Bruno, separado aí para esta grande obra, ele pôde, juntamente com a sua esposa, aceitar o desafio proposto por Deus, primeiro no coração, e o pastor Wellington ali abraçando essa causa, e o casal sendo empossado, e o primeiro culto ali, o culto da posse, uma coisa extraordinária.
Você também pode fazer isso. Você também pode entregar-se para o chamado de Deus para a sua vida. Todo mundo um dia tem uma experiência de um encontro com Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo de você se entregar. Chegamos a um grande momento do nosso programa também. Todos são especiais, mas nós temos a grata satisfação de estar conosco o pastor José Diniz. José Diniz, pastor da Regional de Canindé, no Sergipe, né? Está aí conosco. Pastor José Diniz, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Fernando, Pai do Senhor, alegria estar com o senhor, com vocês, todos que estão ligados, também aproveitando a oportunidade, mandar a paz do Senhor para o nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia, ao CONAMP, a direção, pastor Orlando e toda a diretoria do CONAMP, Deus abençoe. Pastor, nós queremos glorificar a Deus pela participação do senhor nesses dias aqui conosco. Hoje é a terceira semana, né? No primeiro momento, o senhor esteve conosco, o senhor esteve falando conosco sobre a timidez na vida do missionário, como lidar com isso. Foi muito proveitoso. Na terça passada, nós falamos sobre a saúde mental na vida do missionário. E hoje a proposta é falar sobre a arte de cuidar na vida do missionário, né? Então, nós estamos aí muito felizes com esse tema, um tema bastante propício, porque ter o chamado, ser separado para fazer a obra de Deus é um grande privilégio. É lógico que Deus ele nos chama, nos prepara, mas é sempre bom a gente ver se nós estamos lidando esse chamado com arte, com maestria. E a arte de cuidar, acredito que associa-se muito à vida do missionário, não é, pastor? É verdade. Cuidar do outro nunca foi fácil. É uma arte. Lidar com o outro é uma arte. Portanto, esse tema, a arte de cuidar, exercida na vida do missionário, de uma liderança, é muito importante. Até saber como cruzar essas fronteiras sem deixar de ser si mesmo. Maravilha. Pastor, a palavra está com o senhor nesse momento, o senhor fica à vontade, voltamos a nos falar no final aí, talvez com alguma pergunta da nossa programação. Já temos aí irmãos de Lapão, temos irmãos aí do Sergipe conectado também, e nós queremos glorificar a Deus. Oportunidade com o senhor para discorrer sobre o tema de hoje. Deus abençoe. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, a paz do Senhor. Sou o pastor José Diniz, estou pastoreando a regional de Canindé de São Francisco, em Sergipe, e quero falar com você sobre um assunto também muito importante, que é saber lidar com o outro. Nunca foi fácil e também não será. Não é com esta live, com esta palavra, essa orientação, que você vai ficar expert. Não, mas poderá te ajudar. Minha contribuição, no sentido de passar algumas técnicas para que te ajude na atividade. Na atividade, você que está na obra missionária, você que é um agente missionário, você que está na frente de departamentos de igreja, ou na frente de igreja, é muito importante. A arte de cuidar. Nunca foi fácil cuidar do outro. Quando eu cuido do outro, se eu não tiver cuidado, eu descuido de mim. Não cuidar de mim já é um grande problema. Eu preciso aprender a lidar com o outro, a cuidar do outro, sem deixar de cuidar de mim. Primeiro, você precisa cuidar de si. Se você quer essa proposta para resolver ajudar o outro, você precisa se ajudar primeiro. Tá? Essa é uma proposta. Propor ajudar alguém, você precisa estar bem resolvido. Se não a pessoa está bem resolvido, ou mais ou menos resolvido, quando você escutar a outra pessoa trazer uma demanda, um problema, uma situação,
aquilo pode já ter acontecido com você, ou estar acontecendo, e aquilo vai ser um reflexo, como um espelho de você se ver na história. Você se vê na história do outro. Isso é uma ressonância. É aquilo que ouço e tocou em mim. Como eu respondo naquele momento? Então, você é um líder de grupo de pessoas e precisa você lidar bem com essa ressonância. É ouvir o outro sem se contaminar. Não é que o discurso do outro ele é tóxico. Não. E ainda que seja, você não deve pegar para você. Você não deve vestir a camisa do problema do outro. Não. Não é bem assim. Você consegue, missionário, pastor, liderança, você consegue ter um certo distanciamento entre você e o outro, e você e o problema do outro. Entendeu? Como é que pode se dar esse distanciamento sem ser frio? Você preserva-se. Como é que se preserva? A ressonância, o reflexo de você escutar a história do outro, perceber a dor do outro, não necessariamente você precisa comprá-la. Você precisa entendê-la para poder ajudar o outro e não ficar no lugar do outro. Entendeu? Você não precisa ter sua saúde mental afetada porque você está cuidando, ou tem a obrigação, ou se sente obrigado a cuidar do outro. Então, cuidar do outro, primeiro cuide de si, né? Cuidar de si. Essa é uma proposta de o sujeito estar resolvido. Ninguém está resolvido 100%, mas pelo menos está resolvido saber vivenciar esse distanciamento, essa condição de ajudar o outro sem ser afetado. Existe a possibilidade, ainda que o problema do outro seja muito difícil, seja muito, muito doloroso lidar com ele. Você precisa ter um certo distanciamento, sem ser frio. Então, como resolver o problema da outra pessoa? Primeiro, você não tem a obrigação de resolver o problema da pessoa. Não, obrigação, não. Cada pessoa tem sua fase, tem os seus problemas, suas dificuldades. Agora, você, missionário, está no campo, está lidando com a igreja, independente se ela seja pequena, média ou grande, mas você exerce uma liderança administrativa, espiritual, sacerdotal. Então, como é que você vai resolver esse problema do outro? Eu posso te dar dicas. E a dica é você separar a pessoa do problema. Eu posso utilizar essa caneta aqui. Então, essa caneta tem partes dela, tem um bocal, tem a tampinha, tem o tubo, enfim, é como se você entendesse assim, eu tiro essa parte e põe em um lugar, eu tiro esse fundo, essa tampinha dele, da caneta, uma ilustração apenas, tá? Então, tiro essa tampinha e põe de um lado, eu posso tirar esse tubo de tinta, separar e fico com o canudo. Ou seja, se eu tenho aqui 4, 5 partes da caneta separados, eu vejo aquilo como, digamos, problema. Então, você vai tentar ajudar a pessoa conversando sobre cada um daqueles itens que a pessoa traz para você um pacote. E é fácil a gente ser contaminado pelo pacote, contaminado no bom sentido da palavra, ser contaminado pelo pacote. Mas quando você separa, com a ajuda da pessoa, você separa isso, e é importante que a pessoa tenha consciência de todo o discurso dela, ela pode ser separado. Então, separando a pessoa do problema.
Então, é o que isso quer dizer. A pessoa, o problema é o problema, e a pessoa pode estar separada do problema. Ela que tem que entender isto, e você vai ajudar ela a entender, e não comprar o problema para si. Daqui a pouco a pessoa está de bem com a vida e você adoecido. Então, não é legal fazer isso. Não é bom, não é justo, não é ético, não tem para adoecimento pela moralidade. Não é bem por aí. Mas separar o problema da pessoa, pessoa tem que entender, precisa entender. Ela não entender que era uma pessoa problemática. E também você, enquanto líder, não vê a pessoa como uma pessoa problemática, porque problemático é rótulo. E quando a pessoa vai perder os seus rótulos? Então, não dá. Você, como um líder, uma autoridade, então você vai tentar desmistificar isso da pessoa. Ela é ela, o problema é outra coisa. E que faz parte dela, ela não nasceu com. Ela não nasceu com o problema. O problema foi adquirido no caminho, nas relações, na convivência, um aprendizado. E aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Aquilo que foi construído pode ser desconstruído. Então, não é algo inato, nasceu com. Não. Separa o problema da pessoa. E você vai ajudar a pessoa a entender isto. É muito importante isso. Você não tem a obrigação de resolver o problema do outro. Não, você está uma liderança de 30, 50, 200, 1000 pessoas, como você vai fazer isso? Não há condições de ser feito isso. Então, quem lhe procurar, ou você fazendo a visita, vai tentar ter essa visão aérea da situação. Ouvindo no discurso da pessoa, ela pode trazer muitos pontos de problemas diferenciados um do outro, mas te vende assim o pacote, tome, resolve. Você é um líder, você resolva. Não sou eu que vou resolver. Eu vou te ajudar a resolver, vou fazer o possível para te ajudar. E dos caminhos da resolução é, primeiro, separar o problema da pessoa. Ela precisa se ver como pessoa e não como problema. Quando ela potencializa o problema, ela desaparece enquanto pessoa. E um outro momento ela está tão misturada, tão próxima, tão grudada, que ela não identifica quem é ela, diferenciar ela do problema. Mas você, líder, é que precisa perceber isso. Separar o problema da pessoa. Acontece também nesse sentido da resolução do problema de uma pessoa, ou de um casal, ou de uma família, perceber o histórico familiar difícil da pessoa. Quando aparecer o histórico familiar, pode aparecer um padrão de repetição. Então, aconteceu algo lá com os avós, com os pais dela, com ela, com os filhos, e assim vai. Então, aquilo que aconteceu lá pode perpetuar, passar de geração para geração, e quando você vai perguntando sobre os pais, os avós, o que aconteceram com eles, sobre aquele assunto que a pessoa te trouxe, quando é que trouxe esse assunto, quando é que isso começou a acontecer com você, o que você fez para resolver. Então, é interessante, você vai descobrir coisas que eu entendo, tenho consciência que numa live não vai ser possível pegar todo esse conteúdo para se trabalhar, mas aqui é o tempo que eu tenho, eu passo essas dicas aí para você, para que não aconteça uma questão de continuidade do exercício da sua atividade religiosa. Está na frente como missionário, como liderança, um pastor, enfim, você precisa estar na frente e com a saúde mental
bem, cuidando de você, cuidando da família, cuidando da igreja, dos seus liderados e com seus projetos futuros, tá? Isso é saúde mental. Agora, uma pessoa traz uma demanda, você precisa estar um tanto quanto longe daquela demanda, mesmo próximo, mesmo ouvindo, olho no olho da pessoa, você está muito próximo e ouvindo, mas no sentido da preservação de si, você precisa estar distante. É como se você entrasse num assunto problemático, digamos, um assunto difícil, deixa eu mudar a palavra, um assunto difícil sem você se contaminar. É como se você passasse próximo, vamos dizer, de uma piscina e está cheia d'água e a tua sombra, ela entra na piscina, sai do outro lado e ela não se molha. É mais ou menos você atravessar a demanda da pessoa, os questionamentos, os sofrimentos, e você não se molhar. A sua sombra não se molha. E você também não deve se contaminar, não deixar de ser si mesmo para ser o outro, quando o outro precisa enfrentar os seus problemas. E essa questão do padrão de repetição, ela perpetua de geração a geração, ela passa, e é interessante que a pessoa passa, e ela perceba que aconteceu lá com os meus avós, meus bisavós, meus avós, os meus pais, está acontecendo comigo. É importante que a pessoa tenha esta noção. E você, enquanto líder, pode fazer algumas perguntas e perceber e ajudar a pessoa a ela perceber esta demanda, que às vezes não é dela, mas está tão intrínseco na pessoa e que ela se vê como pessoa problemática. E aí, quando você vai ajudá-la a ver, olhar para trás o histórico familiar, ela pode tomar uma outra postura, ela pode tomar decisões que não tinha tomado, ela pode pensar em saídas, em soluções que não havia pensado, e você vai só ajudar a pessoa, tá? Dando-lhes ferramentas para ajudar ela a resolver os seus assuntos, vai lidar, precisa ser enfrentados. Problemas não é para se divulgar, problemas é para se resolver. Então, quando a pessoa traz um problema para você e você pergunta, não cai dentro do problema de imediato, não deva fazer isso. Você vai procurando a ela, vai tentando conhecer o que está acontecendo. Não de imediato você ter a solução. É um erro muito grande dos líderes quando presta atenção à pessoa, dão os ouvidos, mas a memória, a consciência está bem distante dali. Você está ouvindo a pessoa. É importante olhar nos olhos, prestar atenção que a pessoa está falando. É importante isso. A pessoa outra se sente valorizada, que você está dando-lhe a atenção que ela precisa. E muitas pessoas precisam apenas de atenção. Elas não é que é dinheiro, não é um bem, não, nada, não, é atenção. É que falta muitas vezes no casamento, falta na família, falta na instituição, ela é o espaço que ela não adquiriu, ou o espaço que ela perdeu, está num vazio, não tem quem ouça, não tem quem possa ajudá-la, e ela procura o líder, tá? Procura o líder, e ela entende que o líder pode ajudá-lo, que o líder não tem partido, que o líder não vai estar do lado dessa família ou daquela outra, enfim. Então, você, na liderança, com ferramentas, né, que possa te ajudar nessa arte de cuidar do outro, você pode utilizar como ferramenta, por exemplo, as perguntas. Muito importante as perguntas, tá? Eu até faço um gesto de interrogação para você memorizar. As perguntas são importantes, não caia
não caia de paraquedas na história do outro, no sofrimento do outro, no histórico de vida do outro, não. Tenta alargar, tenta expandir o teu conhecimento dentro daquela situação. E como é que você pode descobrir? Fazendo-lhe perguntas. E as perguntas é no sentido de abrir um leque de possibilidade de compreensão. 3 formas de fazer pergunta, pelo menos 3 formas, eu te dou essa dica aqui. Você pode fazer a pergunta fechada, uma pergunta semi-aberta e uma pergunta aberta. O que posso mais te explicar por isso? Posso te dar um exemplo. Se a pessoa ela vem em casa, por exemplo, e vai tomar um café, eu posso perguntar para a pessoa fazendo-lhe uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada é: você quer café? Quais são as possibilidades que a pessoa tem de resposta? Sim ou não. Claro, foi isso que você pensou. Sim ou não. Mas isso é uma pergunta fechada. Quem faz entrevista, quem tem um diálogo e quer expandir o conhecimento, aprender mais ou conhecer mais, nunca deve fazer uma pergunta fechada. É uma pergunta fechada, a resposta é muito econômica e você encerra por ali, você não consegue avançar. Uma pergunta semi-aberta, o que seria? Vamos continuar com a história do tomar café. E você oferece para alguém: você quer café ou chá? Percebe? A pessoa vai ter as opções: café, chá ou não. Então, percebe que a pergunta fechada não deve ser feita porque logo é posto ali um ponto final nessa conversação, não vai muito longe. Mas a pergunta semi-aberta já é diferente. Você quer café ou chá? Você está oferecendo ao seu visitante: você quer café ou chá? Ela tem 3 opções. Ela quer café ou chá ou o não. O não também é uma opção. Não quero beber nada. A terceiro modo de fazer pergunta, e entendo que é o mais adequado nas entrevistas. Você quer uma pergunta aberta, né? Você quer tomar o quê? Percebe que é diferente? Uma foi o café, só. A segunda, que é a pergunta semi-aberta: você quer café ou quer chá? Aí, em terceiro, que é mais adequado, é uma pergunta aberta, totalmente aberta. Você quer beber o quê? Aí, como possibilidade, tem café, tem chá, refrigerante, água, suco, e assim vai. Então, quando você fizer uma pergunta, sempre que possível, faça uma pergunta aberta. Então, você está líder. Estou falando com líderes, né? Você está diante de uma pessoa, de um casal, de uma família, ou diante do seu grupo, departamento, igreja, e você quer tirar mais do outro, você faz perguntas abertas. Porque na pergunta aberta, você vai tirar do outro, e o outro vai usar a cognição, vai usar os recursos que ela tem para ela te devolver. Ela vai te dar as respostas. E quando ela der as respostas, você vai entender, compreendê-la, ou o seu contexto, através das respostas que ela trará para você. Portanto, o fazer perguntas é muito importante. Se quer estender essa conversação e você tirar mais da pessoa, quando você faz uma pergunta aberta, ela te responde. Você faz outra pergunta em cima do que ela te respondeu. E você vai aprofundando esta conversação, de modo que vai aparecendo, vai fluindo o material para você compreender a pessoa no seu contexto, e não no presencial, como ela se apresenta, como ela traz. A pessoa pode te procurar muito emocionada, chorando, soluçando, e o mundo está se acabando, e você só ouvindo, tranquilamente, você está só ouvindo, tentando entender, e não correr para a solução do problema, que você não entendeu nem ainda qual é o problema. Cada caso é um caso. Não entendeu, você vai buscar que solução. Talvez
esse momento da busca da solução não seja o tempo, não seja o ideal. De repente você mergulha na causa, daqui a pouco a pessoa se ausenta, você fica com um problema na mão, né? Isto é muito ruim, você não tinha o problema, agora você passou a ter. Naquele momento que você está dando atenção, que chamamos de uma escuta acolhedora, você está escutando a pessoa para acolhê-la, tá? E compreender em que contexto ela se encontra, naquele momento você partir para as suas experiências, é muito ruim. Porque naquele momento eu quero entender que as experiências não valem muita coisa não. Que cada caso é um caso. A sua experiência, ela foi naquele tempo, ela foi para uma época, ela foi em uma certa dimensão e foi direcionada para você. Então, sua experiência não deve ser externalizada no momento que o outro traz os problemas, traz o sofrimento. Não, acolhe-se o sofrimento da pessoa, o problema não. Acolher o sofrimento não quer dizer saia e eu sou mais forte que você e eu vou dar conta desse sofrimento. Não quer dizer isso. Não é isso que eu estou te dizendo. As experiências, elas precisam ser suspensas, vamos dizer assim. Eu suspendo no momento do atendimento, suspendo minhas experiências. Tá? Eu vou tentar ajudar o outro a ele perceber que experiência ele está vivenciando, construindo. Tá? É importante perceber isso. Além da palavra de Deus, a Bíblia é vasta em técnicas, do modo que ela se apresenta, tá? É muito vasta em palavras, em orientações, em caminhos para perceber. Observe uma coisa, me lembra agora, Jesus. Trouxeram um problema de uma mulher pega em ato de adultério. Está lá no texto. E aí, os acusadores trouxeram a mulher para Jesus, e eles disseram assim, Senhor, segundo a lei, essa mulher foi pega em ato de adultério, segundo a lei, é para ela ser apedrejada. E tu, o que dizes? Observa que foi um aperto muito grande para Jesus. Se Jesus dissesse alguma coisa contrária à lei, era um motivo para ele ser preso, para ele ser apedrejado. E se ele aprovasse a lei de Moisés e dissesse, não, tem que ser apedrejado, iriam dizer para ele, onde é que está o seu amor? Você não diz que não prega e tal. Foi o que Jesus fez. Ele buscou uma terceira via, um outro caminho. Ele criou um outro caminho. Nem da lei, nem da liberação. Ele levou para a consciência. Ele diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí ele saiu do cenário. Ele não interrompeu o desenvolvimento cognitivo das pessoas na busca da consciência dos seus atos falhos, seus pecados, suas infrações cometidas, né? Para julgar aquela mulher. Eles estavam com pedras na mão, imagino. Mas quando Jesus sai de cena, é quando ele agacha-se e vai escrever na terra. Pouco importa o que ele escreveu na terra, não é importante para esse contexto e buscar essas informações. Mas o importante é que Jesus ausentou-se no momento e que eles precisavam estar perto deles. Cada um perto de si, quer dizer, é um mergulho para dentro de si. É buscar resposta através da sua consciência. E a consciência falou uma verdade. A boca pode mentir, mas a consciência só fala a verdade. E a consciência falou neles que eles tinham pecado. E saiu um por um, e eles foram embora, e ficou só Jesus e a mulher. E ele perguntou, cadê teus acusadores? Ela disse, nenhum me acusou. Ele também não deixou de graça, ele disse, vai e não peques mais. Em outras palavras, se você pecar e for pego, eu não estiver por aqui, você vai estar difícil para você. Então, isso que ele quis dizer. O que eu te trago isso? É um terceiro caminho que Jesus criou, que foi, no Novo Testamento, traz muito isso. Esse clareamento da consciência, do uso da consciência, do estar no aqui e agora,
e preciso caminhar, avançar para frente, olhar o alvo para frente, e não estar preso no passado, ou estar preso num futuro que ainda não chegou. Então, o missionário, liderança, precisa ter esta consciência. Você pode ajudar, primeiro, a ajudar sem me contaminar. Uma dica muito importante, para já estar encerrando minha participação, uma dica muito importante é que quando você olhar para o outro, no sentido de o ajudar, você não olhe observando os seus déficits. Não, o déficit da pessoa, não. Você vai buscar encontrar, ajudar a pessoa a encontrar forças, suas capacidades, a potencializar o que já está positivo na pessoa. É dela. Mas ela está tão focada, ou ela pode estar tão focada ao negativo, que ela não consegue perceber pontos positivos na sua vida amorosa, sua vida profissional, sua vida religiosa, como pai, como filho, enfim, ela não consegue muitas vezes perceber, porque ela está cegamente focada no negativo. E é importante que o líder, ele tenha esse olhar, não perceber o déficit da pessoa, ainda que perceba, não verbalizar, não potencializar o déficit, mas potencializar, buscar as capacidades da pessoa, buscar a potencialidade na pessoa e fazê-la ver. Por exemplo, tu me contas uma história muito triste que você acha que você não vai sair dessa. Me conta o seguinte, você já passou por alguma situação, você perguntando, já passaste por alguma situação difícil na vida? Passei. Pode me contar um pouco? Passei assim, 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 tá. Ok. E como você fez para sair disso? Como você fez para superar essa situação? Eu fiz assim, assim, assim. Ok. E saiu? Saí. Então quer dizer que você tem capacidade de sair das situações difíceis. Já aconteceram outras experiências? Sim, aconteceram. Quais? Aí conta. Tá, então percebe que você saiu dessa, saiu daquela, e dessa agora, você acha que você vai sair? Tendo em vista que você já teve experiência? Então você potencializa na pessoa uma saída, uma força, uma capacidade que a pessoa tem que ela não percebe. Mas quando lida com o outro, que o outro questiona a pessoa, ela vai para dentro de si e ela encontra a resposta. Como os acusadores da mulher, pegue até adultério. Eles encontraram a resposta. E qual foi a resposta? Não devo apedrejar essa mulher, que eu também estou nessa situação semelhante. E então não posso acusar. Então você precisa ajudar essa pessoa a externalizar, a pôr para fora aquilo que está dentro e está incomodando a pessoa. Então, importante, para recapitular aqui, importante, você está bem, quanto possível, está bem consigo mesmo, para poder ajudar alguém. Porque ouvindo, não sofra, não haja uma ressonância, um fragmento, ou fragmentos, um reflexo de si mesmo no outro. É como se você estivesse ouvindo a pessoa e você se lembrando lá do seu sofrimento no passado. É bem provável que você verbalize e conte a sua história em vez de ouvir a história de outro. Como eu já ouvi alguém, líder, e dizer assim, essa história sua é muito pequena perante a minha. Não, eu sofri muito mais. Eu já passei por situações que eu pensei que eu ia morrer, eu não conseguia. E aí, a pessoa que deveria estar em primeiro plano, agora ficou em segundo plano. Quem ficou em primeiro plano foi você, que não era a sua função. Não era para você estar nesta de contando para o outro o que deveria ouvir do outro. Então, aí, um outro ponto interessante é separar a pessoa do problema. O problema é o problema, a pessoa é a pessoa. O problema não é dela, como é dela
as mãos, os braços, as pernas, a cabeça, o tronco. Não, aí é dela. Mas o problema foi adquirido, foi construído. É isso, pastor Fernando. E essa arte de cuidar é isso. Primeiro cuidar de si, depois cuidar do outro. E cuidar é uma arte por causa da complexidade que existe na pessoa. Hoje uma pessoa sonha de um jeito, amanhã de outro, e você está olhando a pessoa para o que ela contou ontem, e de repente ela já passou por aquilo de ontem, já está em outra, e você está atrasado no processo. É muito complexo. Mas é possível ajudar. E eu desejo sucesso para vocês que estão em liderança, que foram chamados. Sim, pastor. Sim, pastor Fernando. Alô? O senhor falou, pastor Fernando? Amém. Pastor, deixa eu ver se eu estou me ouvindo. Estou ouvindo. Ah, tá. Deixa eu baixar meu som aqui. Baixei o meu som agora. Sim. Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Me ouvindo, pastor? Sim, estou ouvindo, Fernando. Pastor Fernando, estou ouvindo, sim. Pode falar. Não estou ouvindo aqui. Deixa eu ver. Pastor, estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo. Olá, pastor Fernando. O senhor me ouve? Está ouvindo, pastor Fernando? Bom, maravilha. Pastor, está me ouvindo? Pastor Sim, José sim. Diniz, nós temos um conteúdo bastante abençoado, né? Pena que o nosso tempo ele é muito resumido, mas nesse tempo nós tivemos aí algumas participações gloriosas aí de algumas pessoas, e nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um. Você que, numa terça-feira como essa, talvez esteja cansado, mas se prontificou a ouvir, e não só ouvir, mas acredito que aplicar no seu coração esse conteúdo. Pastor, eu busquei selecionar aqui, dado ao nosso tempo, pelo menos 3 perguntas aí importantes feitas pelos nossos irmãos. A primeira pelo nosso pastor, Yoshihiro Yokoda, que já esteve no Japão, nosso missionário ali, né? E ele faz a seguinte pergunta: o que fazer quando o missionário acaba se contaminando, mas não está percebendo? Como ajudá-lo, né? Como ajudá-lo? Essa pergunta. Ajudar o missionário. Como ajudar o missionário. Tá. É muito importante quem é líder, se ele está líder, é porque ele foi nomeado. E tem uma instituição por trás disso. É importante que o sujeito entenda-se enquanto sujeito, e não um sujeito de liberdade, um sujeito político, um sujeito com ética, com moral. Não é muito bom, nunca foi bom, quando o sujeito deixa de ser sujeito individual com seus gostos, sentimentos, emoções, e passa a ser um sujeito institucionalizado. Quando o sujeito é institucionalizado, há um prejuízo do seu eu individual. A alma é a instituição. Você pode lidar com o cargo, com a função, cuidando do seu eu, mas debaixo do guarda-chuva institucional. E não eu sou a instituição. A instituição é a minha pele. Não. Uma instituição é a instituição e eu sou eu. A instituição tem um outro tipo de alma. Eu tenho minha alma. Eu preciso cuidar de mim. Então, diferenciar esse ser individual do ser institucionalizado. Eu estou numa instituição, cuido de igrejas, e
respeito a minha liderança, e separar essas coisas é muito importante, como uma pessoa consegue separar o trabalho da família, o hoje do projeto do amanhã, enfim, é separar. Como é que vai ajudá-la? A pergunta é o que fazer quando o missionário acabar se contaminando, mas não está percebendo. Então, alguém deve alertá-lo, alguém deve dizer que ele está adoecido, está se contaminando, e provavelmente alguém que está próximo vai perceber os comportamentos dessa pessoa. Então, faz a pergunta em cima do comportamento. Você percebe que você está desenvolvendo assim, mas antes era de outra forma? Como é que você pode fazer para voltar à forma antiga que você exercia quando estava não contaminado? O que é que o que é que você já fez para descontaminar? É uma pergunta interessante para fazer. Primeiro, se ele percebe que está, como está essa expressão aí, contaminado no texto aí. Mas como é que ele está afetado? Eu mudaria, né? Como é que ele está afetado com a ocorrência, com o evento, o fenômeno, o que ele ouviu, o que ele pensou, o que ele sentiu, e isso está afetando a pessoa. Era importante fazer essas perguntas para ele. Importante, pastor. Pastor, no ato de ser um cuidador, né, de estar ajudando a pessoa, no momento de uma conversa, se tem a noção de que alguém está afastado do caminho do Senhor, né? Eu acredito que a questão das perguntas, ela se torna um fator muito importante, né? Então, por exemplo, a pessoa, se tem a consciência de que ela está afastada do caminho do Senhor, e como que se pode abordar, chegar, como é que pode chegar de uma maneira com que essa pessoa, primeiro, eu acredito que se reencontre, né, entre si mesmo, e depois consiga enxergar Deus, né, muito além dessa conversa. Eu acredito que na hora da ajuda dessa pessoa é muito importante. Então, nosso irmão André Alves de Souza, ele colocou aqui qual o melhor método de trazer de volta uma pessoa afastada da presença do Senhor, sabendo dessas ferramentas, né? Buscando desenvolver de alguma maneira essa arte. Existe a técnica, mas não podemos deixar da ação do Espírito, né? Como que a gente pode usar essas coisas? Sim, a ação do Espírito, ele faz o Espírito Santo como ele quiser, mas ele usa a gente também como ferramentas, né? Como meios. Então, para essa pessoa que está afastada do Senhor, pergunta-se para a pessoa se ela se sente que está afastado de Deus. Perguntas, já que o senhor tocou na ferramenta. Pergunta se ela se sente, porque de repente pode ser que eu sinta que ela está afastada de Deus, mas ela não se sente afastada de Deus. Então, primeiro pergunta se ela se sente afastada de Deus. E de acordo for a resposta, aí pode elaborar outras perguntas. Por exemplo, você se sente afastada de Deus? A pessoa se sente afastada de Deus? Sim, eu me sinto afastado. Por exemplo, ela poderia responder: então, o que você já fez para se aproximar mais de Deus? Eu não fiz nada. Tá, você não fez nada, mas deveria fazer alguma coisa? Deveria. E, por exemplo, você acha que deveria fazer o quê? Então, vai levando essa conversa. Essa conversação vai levando. Então, percebe que as perguntas são abertas e a pessoa traz a resposta. Então, não tem, assim, um método, uma caixinha fechada, uma carta na manga para ir lá e converter a pessoa. Não funciona bem assim, né? E a força não funciona, porque ninguém muda ninguém. Quando a pessoa quiser mudar outra pessoa, ela vai arrumar uma dor de cabeça contínua, porque ninguém muda ninguém. Eu digo, mude o ambiente e as pessoas se adaptam ao ambiente. Mas voltando a essa pergunta, qual o melhor método de trazer
de volta uma pessoa afastada da presença de Deus, primeiro é o seu bom testemunho. E sempre convidar a pessoa, orar por ela e convidar a pessoa. Mas se for se aprofundar, faz perguntas. Como ela se sentia, como ela se sentiria, como ela se sentiu no passado quando estava na presença de Deus. Como ela se sente agora nessa ausência. E se ela estiver na presença de Deus, como é que ela acha que ela vai se sentir? Ela gostaria de sentir isso de volta? Gostaria. Quando você vai tomar a decisão? São essas as perguntas, na técnica de perguntas, para afunilar. Vai funilando assim e a pessoa vai ficando meio sem saída. Eu não ouço. Vamos ver. Está ouvindo agora, pastor? Agora sim, agora sim. Maravilha. Pastor, nos sentimos muito felizes pela sua participação. A gente quer glorificar a Deus pela sua vida. Gostaria de deixar aí perguntas para um outro momento, por isso que no começo do programa a gente fica perguntando se os irmãos têm alguma pergunta, aí chega na última hora, vem várias perguntas, né? Então a gente tem que deixar para um outro momento. Mas foi muito bom o seu posicionamento, a sua participação nesse período. Acredito que isso ainda renderá muito fruto para a glória de Deus. Considerações finais, pastor. Muito obrigado por essa oportunidade. Sou grato ao senhor, à direção do CONAMP, ao presidente do Ministério, pastor Dr. Elias Cardoso. Grato aos ouvintes, que o programa existe porque existe ouvintes e participantes, melhor ainda, tá? Mas está aí a taxa do nosso telefone, está aí, enfim, eu estou pronto para ajudar, tá? Deus abençoe, muito obrigado por essa participação. Maravilha, pastor. Bom, você pode contactar com o pastor José Diniz, é um grande prazer aí, terá um grande prazer em atendê-lo. Muito obrigado pela sua sintonia. Acredito que temos muito o que aprender, temos sempre muito o que aprender. TV Conamp está aqui para lhe trazer não só uma consciência missionária, mas também lhe preparar como um todo para a obra missionária. Nós deixamos o final aqui da programação com um hino do coral da nossa igreja, Ensina-me a amar. Na arte de cuidar, é impossível cuidar de alguém se não for amando. E quem ama, cuida. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, tenha misericórdia de ti, te dê a paz e te faça prosperar. Até o próximo programa, permitindo Deus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.
Senhor.